A noite parecia comum, mas algo na casa carregava um peso que não combinava com a rotina. Era como se as paredes guardassem um segredo que finalmente havia decidido respirar. A protagonista caminhava pelo corredor sem desconfiar que, naquele exato instante, seu mundo estava prestes a ser arrancado das bases silenciosas que sustentaram a sua vida inteira. Cada passo que ela dava era guiado por uma sensação estranha, quase instintiva, que sussurrava que algo estava errado. O ar estava mais denso do que o normal, como se uma emoção forte tivesse passado ali segundos antes e ainda permanecesse ecoando. A respiração dela ficou curta, uma espécie de alerta interno que não podia ser ignorado. O público é puxado para dentro dessa tensão desde o primeiro segundo, como se estivesse caminhando atrás dela, sentindo a mesma inquietação no peito, esperando pelo momento em que o silêncio se rasga e revela algo que nunca deveria ter sido visto. Era o início de uma noite que mudaria tudo, porque certas verdades não esperam permissão para aparecer. Elas emergem quando estão prontas, e quando chegam, nada permanece no lugar. O momento em que o silêncio se rasga. A sensação começou antes mesmo que ela percebesse. Era como se a casa, que sempre fora um abrigo seguro, tivesse respirado de um jeito diferente naquela noite. Não foi um som claro, não foi um movimento visível, foi algo mais profundo, quase instintivo, que fez seu corpo reagir antes da mente. O corredor, iluminado apenas pela luz fraca que escapava da cozinha, parecia mais estreito, como se tivesse sido moldado pelo peso de algo que ainda não havia sido dito. A protagonista caminhava devagar, sentindo que cada passo a conduzia para dentro de um território emocional que nunca havia explorado, mesmo vivendo ali desde a infância. Era como se uma presença silenciosa estivesse lhe acompanhando, pressionando-a a avançar, como se soubesse que o que a esperava no final daquele caminho não podia mais ser adiado. Ela tentou ignorar a sensação, respirando fundo e tentando convencer a si mesma de que estava apenas cansada. Mas havia algo no ar que desmentia essa tentativa de racionalização. O ambiente estava denso, quase pesado, como se emoções antigas tivessem sido despertadas momentos antes e ainda pairassem ali, tentando encontrar um espaço para escapar. Uma lembrança distante atravessou sua mente por um segundo. Uma noite da infância em que ouviu seus pais discutindo em voz baixa no quarto ao lado, tentando esconder dela algo que, mesmo sem entender, a deixara com o coração acelerado. Era a mesma vibração agora, a mesma impressão de que o silêncio tinha rachaduras e que, se ela prestasse atenção, poderia ouvir através delas. O piso frio de madeira rangia sob seus pés, e aquele som simples, tão comum no dia a dia, ganhou um significado diferente. Era como se a própria casa estivesse avisando que algo estava prestes a mudar, que aquela noite não seria como as outras. Ela sentiu o ar roçar sua pele, trazendo um arrepio que começou na nuca e desceu pelas costas, anunciando que havia uma tensão invisível esperando por ela logo adiante. A cada passo, tinha a sensação de que cruzava uma linha que não poderia ser desfeita, uma fronteira emocional que separava tudo o que acreditou conhecer de uma verdade que vinha sendo empurrada para longe durante anos. Um ruído leve, quase imperceptível, atravessou o silêncio e fez seu coração bater mais rápido. Não era um barulho comum da casa, não vinha de encanamentos antigos ou da madeira expandindo com o frio. Era um som humano, abafado e dolorido, como se alguém estivesse tentando sufocar um choro para não ser ouvido. O som se repetiu, mais nítido agora, e por um instante ela sentiu como se tivesse sido arrancada de seu próprio corpo. O coração acelerou tanto que ela precisou segurar o corrimão para se equilibrar. O ouvir daquele choro foi como ver uma rachadura se abrir numa parede que sempre acreditou ser sólida. Ali, naquele instante, o silêncio se rasgou. O corredor pareceu mais longo, como se a casa, de repente, tivesse crescido e se estendido à frente dela. O ar se tornou ainda mais pesado, carregando consigo a sensação de que algo terrivelmente importante estava acontecendo ali dentro. Algo que vinha sendo escondido por tempo demais. Ela avançou com cuidado,
sentindo que cada movimento tinha peso emocional, como se cada passo fosse uma escolha, uma decisão que a aproximava de uma verdade que talvez não estivesse pronta para ouvir. A respiração ficou irregular, e ela percebeu que estava segurando o ar sem perceber, como se temesse que até sua presença pudesse destruir o frágil silêncio que restava. Quando chegou perto do quarto, não tocou na porta de imediato. Seu corpo ficou imóvel, como se estivesse tentando captar sinais que confirmassem o que o coração já sabia. O choro continuava, baixo, curto, carregado de uma dor tão profunda que parecia impossível que viesse de alguém que ela conhecia tão bem. Ela fechou os olhos por um instante, tentando se preparar, tentando criar uma barreira emocional que a protegesse do que encontraria. Mas a verdade é que não existe preparo para o momento em que o mundo começa a ruir sem aviso, em que o coração é forçado a enxergar algo que o mente tentou esconder por anos. E ainda assim, ela abriu os olhos. A mão avançou devagar, impulsionada por uma coragem que ela não sabia que tinha. Antes mesmo de tocar a porta, sentiu que aquele momento seria um divisor na sua vida. Havia algo ali dentro que mudaria tudo. Algo que romperia o silêncio e exporia uma história que nunca deveria ter permanecido guardada. E foi nessa exata respiração, entre o medo e o inevitável, que sua vida começou a se desfazer e se reconstruir ao mesmo tempo, como se o próprio destino estivesse aguardando por aquele instante para finalmente revelar o que sempre esteve escondido. A porta entreaberta que nunca devia ter existido. A porta estava apenas alguns centímetros aberta, mas aquele pequeno vão parecia um abismo, um limite invisível entre o que ela acreditava conhecer e o que estava prestes a descobrir. O corredor ficou silencioso de um jeito quase cruel, como se tudo ao redor tivesse pausado, para que ela escutasse apenas aquele choro abafado vindo do outro lado. A protagonista aproximou o rosto, sentindo a respiração quente tocar a madeira fria, e percebeu que aquela brecha não era casual. Era como se a verdade, cansada de ser escondida, tivesse encontrado um modo de escapar por aquele espaço minúsculo que ninguém ousou fechar completamente. A luz amarelada que atravessava a abertura desenhava um feixe no chão, criando um caminho que parecia convidá-la, ou talvez alertá-la, sobre o que estava por vir. Era impossível ignorar a sensação de que aquela porta, naquele estado, era um pedido silencioso, quase um clamor de socorro que a mãe não teve força para expressar em palavras. O choro ficou mais nítido, carregado de uma dor que parecia antiga. A filha encostou a mão na porta com cuidado, sentindo a vibração leve do próprio coração pulsando na ponta dos dedos. Era como se todo o corpo dela estivesse tentando avisar que, ao cruzar aquela linha, não haveria retorno. O ar dentro do quarto escapava pela fresta com um calor diferente, trazendo consigo o cheiro suave de papel antigo e perfume desbotado, um cheiro que guardava lembranças que ela nem sabia que existiam. A cada segundo que passava, o peso emocional aumentava, criando uma sensação de urgência que empurrava a filha para dentro daquele espaço, mesmo que parte dela quisesse recuar e fingir que nada estava acontecendo. Mas era tarde demais para voltar atrás. O silêncio da casa havia sido interrompido e a verdade finalmente estava pedindo para ser vista. Ela empurrou a porta lentamente e o rangido se misturou ao choro da mãe, criando um som que penetrava fundo, como se algo dentro dela estivesse sendo puxado junto com aquele movimento. O quarto estava parcialmente iluminado por um abajur antigo, cuja luz fraca deixava tudo com um tom melancólico, quase espectral. A mãe estava sentada na beira da cama, os ombros arqueados, as mãos escondendo o rosto como quem tenta impedir que o mundo veja sua fragilidade. O corpo inteiro tremia de um jeito que não parecia apenas tristeza. Parecia culpa, desespero e uma exaustão que vinha de anos. A filha ficou parada na porta por alguns segundos, observando aquela imagem que atravessava o peito como uma lâmina fina. Ela nunca tinha visto a mãe assim. Nunca. A mulher forte, firme, que sempre soube o que dizer, agora parecia pequena, desarmada e vulnerável.
como se tivesse sido consumida por algo que carregava silenciosamente há muito tempo. O impacto da cena fez a filha sentir o chão vacilar sob seus pés. Não era apenas o choro da mãe que a abalava, era a certeza de que aquele momento carregava um significado profundo, de que nenhuma lágrima derramada ali era por algo simples ou passageiro. Havia um peso emocional que transbordava mesmo sem palavras, como se o próprio ar tivesse absorvido a dor e agora estivesse devolvendo em ondas que atingiam em cheio o peito da filha. Ela tentou chamar a mãe pelo nome, mas a voz falhou, presa entre o medo do que descobriria e o desejo desesperado de aliviar o sofrimento daquela mulher que ela amava mais do que conseguia expressar. Porém, antes que qualquer som emergisse, a mãe levantou o rosto, revelando olhos vermelhos inchados carregados de um sofrimento que parecia maior do que o próprio corpo podia suportar. Por um momento, mãe e filha se encararam, e aquele olhar trocado disse mais do que qualquer palavra seria capaz de dizer. Era um pedido de perdão silencioso, misturado a uma súplica para não ser pressionada. Uma confissão muda de que algo grave estava por trás daquelas lágrimas. O coração da filha acelerou novamente, sentindo que estava diante de uma verdade que poderia destruir tudo o que ela acreditava saber sobre a família. A porta, agora aberta atrás dela, parecia simbolizar o rompimento de uma barreira que sustentou anos de segredos. E mesmo que ela não estivesse preparada, mesmo que o medo fosse maior do que a coragem, era impossível recuar. O momento tinha chegado. A verdade estava ali, escondida no olhar da mãe, pedindo para ser revelada. E aquele quarto, antes tão familiar, transformou-se no palco de uma revelação que marcaria para sempre a história das duas. O objeto que desafia a história oficial da família. O quarto permanecia em silêncio, exceto pelo som da respiração trêmula da mãe, que tentava recuperar o controle sem saber que aquele esforço apenas tornava a atmosfera ainda mais densa. A filha deu alguns passos lentos em direção à cama, movida por uma mistura de compaixão e inquietação, sentindo como se estivesse pisando em um terreno que sempre existiu, mas que agora revelava fissuras profundas. Foi então, ao se aproximar da mesa de cabeceira, que algo chamou sua atenção de um jeito quase magnético. Um objeto pequeno, antigo, que não combinava com nada naquela casa, repousava ali como se tivesse sido colocado às pressas, antes que a mãe cedesse às lágrimas. Não era um ornamento, não era uma lembrança conhecida, era algo que parecia carregado demais para estar exposto daquela forma. Era um pequeno estojo de madeira escura, trabalhado com entalhes tão delicados que pareciam ter sido feitos por mãos que conheciam bem mais do que simples técnica. Eram mãos que carregavam histórias. A tampa estava ligeiramente aberta, revelando apenas uma sombra do conteúdo. A filha sentiu o corpo reagir de imediato, como se uma energia silenciosa emanasse daquele objeto. Ela não sabia explicar por quê, mas sentiu que o estojo não pertencia àquele quarto, nem àquela rotina, nem àquele presente. Aquela pequena peça parecia deslocada no tempo, como se tivesse viajado décadas para cair justamente ali, na noite em que tudo começava a ruir. Quando estendeu a mão, hesitou por um segundo, percebendo que tocar aquele objeto seria ultrapassar uma fronteira da qual não haveria retorno. A mãe suspirou fundo ao perceber o olhar da filha e seu corpo pareceu encolher ainda mais. Era evidente que ela não queria que aquele item fosse visto, e muito menos tocado. O simples fato de ele estar ali indicava que algo havia escapado de seu controle emocional, como se ao abrir aquele estojo antes, ela tivesse tentado enfrentar um passado do qual passou a vida inteira fugindo. Mas agora já era tarde. A filha sentiu que o objeto a chamava, como se carregasse nele uma chave para um cômodo invisível da família. Um cômodo que sempre existiu, mas ao qual ninguém teve acesso. A filha abriu a tampa devagar, sem fazer barulho, como se temesse quebrar a delicadeza daquela revelação. Dentro, havia algo ainda mais perturbador do que ela imaginava. Não era dinheiro escondido, nem joias, nem cartas antigas. Nada que as histórias comuns costumam conter. Era um pequeno gravador de voz desses antigos, que funcionavam com fitas minúsculas. Um aparelho que definitivamente não deveria existir naquela casa,
já que ninguém ali tinha o hábito de registrar nada. Ao lado dele, como se fosse um guardião solitário, havia uma única fita etiquetada à mão com um nome que ela nunca tinha visto antes. Um nome curto, simples, mas completamente estranho, que imediatamente se gravou na mente da filha e fez o estômago dela se contrair. Ela segurou o gravador com cuidado, sentindo a textura fria do metal antigo. A mãe, ao ver a fita nas mãos da filha, deixou escapar um som abafado, como se tivesse levado um golpe no peito. A filha não entendeu de imediato, mas percebeu que aquele objeto carregava uma carga emocional tão grande para a mãe que parecia impossível que fosse algo trivial. Tudo naquele momento indicava que a fita continha algo que nunca deveria ter sido ouvido. Algo que contrariava completamente a história oficial que a família contava há décadas. Um segredo tão profundo que a própria casa parecia ter tentando proteger esse item durante anos, escondendo-o da luz, do toque, da memória. A filha segurou a fita, tentando decifrar o nome escrito nela. Mas a caligrafia tremida dificultava a leitura. Conforme aproximava o rosto, sentia seu coração acelerar, como se estivesse prestes a descobrir uma parte de si mesma que sempre esteve oculta. A mãe, vendo que não havia mais como impedir, fechou os olhos com força, como quem se prepara para reviver uma dor que nunca cicatrizou. O peso daquele momento era tão intenso que parecia preencher o quarto, empurrando as paredes para mais perto, tornando o ar mais denso e difícil de respirar. O objeto, tão pequeno, tão aparentemente simples, tinha poder suficiente para desmontar toda a estrutura emocional daquela família. Não era apenas um gravador. Era uma prova viva de que existe sempre uma versão da história que ninguém conta. Um pedaço do passado que se mantém escondido, porque revelar significaria reescrever o presente. Naquele instante, a filha entendeu que o que estava em suas mãos não era apenas um item esquecido. Era uma peça-chave, um fragmento de verdade que, quando encaixado, desmontaria todas as mentiras silenciosas que sustentaram aquela casa. Era o primeiro sinal concreto de que a noite estava apenas começando e que a verdade finalmente tinha encontrado um meio para emergir. A resistência invisível da mãe ao próprio passado. A mãe permanecia imóvel na beira da cama, como se cada músculo do corpo tivesse sido esculpido pelo peso de memórias que ela tentou enterrar por décadas. Havia algo na postura dela, algo quase imperceptível, que denunciava um tipo de dor que não nasce de um único acontecimento, mas de uma coleção de escolhas, silêncios e renúncias que se acumulam até se tornarem insuportáveis. A filha, ainda com o gravador entre as mãos, sentia que a atmosfera do quarto havia mudado completamente. Não era mais apenas sobre o objeto encontrado, era sobre a mulher diante dela, que parecia lutar contra o próprio passado, como alguém que tenta impedir que uma porta antiga, cheia de rachaduras, se quebre de vez. O rosto da mãe, marcado por lágrimas recentes, carregava sinais de uma exaustão que não vinha apenas da tristeza daquele instante, mas de anos tentando sustentar algo que estava desmoronando silenciosamente dentro dela. A filha percebeu que a mãe não desviava o olhar do gravador, como se aquele pequeno aparelho fosse uma ameaça real, capaz de destruir tudo o que ela havia construído. A respiração da mãe era curta, quase ofegante, como se estivesse prestes a confessar algo e, ao mesmo tempo, desesperada para manter aquilo escondido. A filha deu um passo à frente, mas a mãe ergueu a mão de forma involuntária, como um gesto instintivo de defesa, não contra a filha, mas contra a possibilidade de reviver o que estava escondido naquela fita. Aquilo dizia mais do que qualquer frase. Era evidente que algo profundo, quase indescritível, estava preso atrás de uma barreira emocional que a mãe havia construído ao longo dos anos. Uma barreira que agora estava se rompendo diante dos olhos da filha. A voz da mãe saiu fraca, trêmula, quase incerta, como se ela estivesse falando com alguém que não estava mais ali. Foi um murmúrio, uma tentativa de impedir que a filha seguisse adiante, mas ao mesmo tempo um pedido silencioso para que aquilo enfim terminasse. A filha sentiu um arrepio percorrer suas costas. A maneira como a mãe segurou o próprio peito, tentando conter a respiração, denunciava que aquela fita carregava um tipo de verdade que não apenas expunha o passado, mas também ameaçava o presente.
A mãe parecia ter envelhecido anos naquele instante, como se estivesse revivendo lembranças que ela lutou para enterrar. O corpo dela tremia de um jeito que não era físico, era emocional, profundo, visceral. Sua resistência não era apenas contra o conteúdo da fita, mas contra o que a revelação causaria na filha. A protagonista tentou falar, mas não encontrou palavras. Ela se lembrou de todos os momentos em que viu a mãe forte, firme, capaz de resolver tudo. A imagem daquela mulher agora se desfazia, revelando alguém que sempre esteve quebrada de forma silenciosa. A filha percebeu que nunca conheceu essa versão da mãe, a versão que tinha medo, a versão que guardava segredos que a corroíam diariamente. Era estranho perceber isso naquele contexto, como alguém que esteve tão presente em sua vida podia, ao mesmo tempo, carregar dentro de si um universo inteiro de coisas que nunca foram ditas. E mais perturbador ainda era entender que a mãe, apesar da dor, tentava impedir que a filha se machucasse com aquela verdade. A mãe fechou os olhos com força, como quem tenta segurar memórias que insistem em escapar. Os dedos dela apertavam o tecido do lençol com tanta intensidade que pareciam querer ancorar-se ao presente para não ser arrastada de volta ao que veio antes. A filha sentia que estava prestes a assistir a um desmoronamento. O silêncio entre as duas era denso, quase sólido, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo irreversível. A mãe finalmente abriu os olhos, mas eles agora refletiam uma mistura de derrota e alívio. Derrota por saber que não podia mais sustentar o peso daquele segredo. Alívio por perceber que, independentemente do que acontecesse, a verdade estava prestes a respirar novamente. A resistência da mãe era quase palpável. Ela tentava, em vão, construir novas barreiras emocionais, argumentos silenciosos que imploravam para que a filha não prosseguisse, para que deixasse a fita onde estava, para que fingisse que nada tinha acontecido. Mas o olhar da filha era firme, não por teimosia, mas porque ela percebia que tudo aquilo era maior do que medo, era maior do que culpa, era maior do que o passado. Era uma dor que, ao ser exposta, talvez finalmente encontrasse a chance de ser curada. A mãe, percebendo que estava perdendo a batalha contra o inevitável, deixou as mãos caírem sobre o colo. A postura dela mudou, não porque desistiu, mas porque entendeu que a filha não a abandonaria diante da verdade, por mais dolorosa que fosse. A filha sentiu o peso daquele momento como se carregasse nos ombros a história inteira de sua família. Entendeu que a resistência da mãe não era sobre esconder a verdade, mas sobre proteger. Proteger de algo antigo, talvez perigoso, talvez traumático, algo que ela mesma não havia conseguido enfrentar totalmente. E agora estava ali, prestes a emergir pela primeira vez. A resistência invisível da mãe não desapareceu. Ela apenas se transformou em uma rendição silenciosa, triste, impossível de ignorar. Era o aviso final de que a verdade, quando guardada tempo demais, não se rompe sem ferir. Mas, ainda assim, precisava ser revelada. A filha que segue o rastro que nunca foi dado. A filha permaneceu ali por alguns instantes, segurando o gravador com tanto cuidado quanto medo, sentindo que aquele pequeno objeto tinha o poder de redesenhar tudo o que ela acreditou ser verdade desde a infância. O olhar pesado da mãe, carregado de um pedido silencioso para que ela parasse, apenas despertou nela uma curiosidade ainda mais profunda, uma sensação inquietante de que, se não avançasse agora, viveria para sempre com a sombra de uma pergunta que jamais teria resposta. O coração batia acelerado, não apenas pela tensão do momento, mas por algo ainda mais íntimo. A percepção de que aquele rastro, mesmo não deixado para ela, parecia chamá-la de forma visceral, como se fosse um capítulo da sua própria vida que alguém tentou arrancar. Ela caminhou pelo quarto sem saber ao certo o que procurava, guiada por uma intuição que parecia mais antiga do que suas próprias memórias. Olhou ao redor com a atenção de quem tenta decifrar um código secreto escondido nos detalhes. O abajur envelhecido, a colcha cuidadosamente dobrada, a gaveta entreaberta, um porta-retratos virado para baixo,
Tudo no ambiente parecia ter sido tocado por uma história que vinha sendo empurrada para o fundo da consciência da mãe por tempo demais. Cada detalhe carregava um silêncio estranho, como se o passado estivesse presente em cada objeto, esperando o momento exato para ser visto. Foi então que ela se aproximou do porta-retratos virado para baixo. O gesto parecia simples, mas algo dentro dela sabia que não era. O vidro frio refletiu a luz do abajur por um breve instante antes que ela o virasse. A imagem mostrava a mãe muitos anos mais jovem, segurando um bebê nos braços. Mas o bebê não era ela. A expressão da mãe naquela foto não era de alegria. Era algo entre medo e proteção, uma espécie de tensão que atravessava o tempo e chegava até aquele momento. A filha sentiu o corpo estremecer, porque não reconhecia aquele bebê, nem aquele instante, nem aquela história. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço inteiro da vida da mãe e escondido atrás de uma moldura esquecida. Segurando a foto com as mãos trêmulas, a filha olhou ao redor e percebeu que havia outros rastros não deixados para ela, mas deixados por alguém que tentava esconder a própria dor. A gaveta entreaberta parecia anomalamente fora de lugar. Ela puxou com cuidado e encontrou papéis antigos, documentos desgastados pelo tempo, pequenas anotações escritas às pressas e recortes de jornal que não faziam sentido algum à primeira vista. Quanto mais ela mexia, mais percebia que a mãe vinha tentando apagar, reorganizar ou enterrar fragmentos de uma história que sempre esteve à margem da vida familiar. A filha sentiu uma mistura de choque e adrenalina percorrer seu corpo. Tinha a nítida impressão de que pisava em um território proibido, mas ao mesmo tempo sentia que aquilo era necessário, inevitável, quase urgente. O gravador pesava na mão dela como se tivesse ganhado vida própria, como se fosse um guia silencioso apontando o caminho. A filha começou a juntar mentalmente todas as peças: a foto escondida, a gaveta que nunca ficava aberta, o nome desconhecido na fita, as lágrimas que a mãe jamais deixou que ninguém visse. Cada fragmento parecia apontar para uma narrativa paralela àquela que ela conhecia. Uma narrativa construída longe dela. Ela percebeu que não estava apenas desvendando um segredo. Estava tocando numa ferida profunda que, por alguma razão, a mãe acreditava que precisava protegê-la. A filha sentiu culpa por avançar, mas era tarde demais para recuar. A necessidade de compreender era maior do que o medo do que encontraria. Com a foto numa mão e o gravador na outra, ela sentiu que havia encontrado uma trilha invisível, um rastro que nunca fora deixado intencionalmente, mas que de alguma forma sempre esteve ali. Era como se o passado estivesse cansado de ser ignorado e tivesse decidido puxá-la para dentro dele. A mente dela se encheu de perguntas que não ousou pronunciar em voz alta. Perguntas que começaram a ecoar, criando um turbilhão emocional que tornava difícil respirar. Quem era aquele bebê? Por que a mãe chorava daquele jeito? Que ligação havia entre o nome na fita e aquela imagem escondida por tanto tempo? E, o mais inquietante, por que tudo isso parecia ter sido cuidadosamente apagado da história da família? A filha olhou para a mãe, que agora mantinha os olhos fixos no chão, como se não tivesse forças para encarar a tempestade emocional que se aproximava. O silêncio entre elas não era apenas ausência de som. Era uma barreira construída por anos de medo, vergonha e amor. Sim, amor. Porque naquele instante, a filha percebeu que todo o segredo que estava prestes a vir à tona tinha sido sustentado por um tipo de amor que tentava proteger, mas que, ao esconder, acabou machucando ainda mais. A filha sabia que, ao seguir esse rastro, estava prestes a entrar em um território que reconstruiria o significado da família que ela conhecia. E mesmo sem entender tudo, deu um passo adiante, porque algumas verdades chamam pelo nome, mesmo quando não foram deixadas para serem encontradas. A verdade que lateja por trás de um nome que nunca foi dito. A filha permaneceu com a foto e o gravador nas mãos, mas foi o nome escrito na fita que começou a ocupar todo o espaço dentro dela. Um nome simples, curto, mas estranhamente familiar, como se tivesse sido mencionado em algum lugar distante, em algum momento esquecido,
talvez num diálogo solto da infância ou num murmúrio perdido no meio de um sonho. Ela repetiu o nome em silêncio, sentindo uma vibração estranha percorrer seu corpo, como se aquela palavra tivesse sido arrancada de um capítulo que nunca lhe foi permitido ler. O impacto do reconhecimento parcial fez o coração acelerar. Não era um nome qualquer, era uma peça deslocada de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia, mas que agora tomava forma com assustadora rapidez. A mãe, ao perceber que a filha fixava os olhos na fita, perdeu toda a força que ainda sustentava sua postura. O corpo dela parecia ter sido drenado por dentro, como se a simples menção daquele nome tivesse reaberto feridas antigas. A respiração dela ficou instável, como se estivesse lutando contra lembranças que voltavam com a violência de uma onda quebrando contra rochas. A filha sentiu que, naquele instante, a mãe não estava mais ali naquele quarto. Estava em algum lugar do passado, revivendo uma história que tentou apagar com todas as forças. O nome, antes apenas um rótulo escrito em tinta quase apagada, agora pulsava no ar como se fosse uma entidade própria, viva, exigindo ser lembrada. A filha começou a folhear os papéis que encontrou na gaveta. E sua mente trabalhava rápido, conectando símbolos, datas, fragmentos de informações que não faziam sentido sozinhos, mas que juntos formavam um desenho perturbador. Havia um registro antigo, um recorte de jornal com uma notícia breve, quase insignificante, sobre um acidente envolvendo uma criança. Havia uma anotação rabiscada à pressa que dizia apenas "não deixar reaparecer". Havia também um cartão de hospital guardado entre páginas amareladas, e nele o mesmo nome presente na fita. O coração da filha apertou. A conexão começava a se formar, e com ela, um medo profundo de seguir adiante. Ela se virou para a mãe, esperando alguma reação, alguma explicação, mas encontrou apenas silêncio. Não um silêncio de quem não quer falar, mas de quem não consegue. Um silêncio que segurava a respiração do ambiente inteiro. Um silêncio pesado demais para existir sem história. A filha se aproximou e se ajoelhou diante da mãe, segurando a fita, como se fosse uma prova irrefutável do que estava sendo revelado. A mãe fechou os olhos novamente, e o tremor em suas mãos a denunciava. A filha sentiu que estava diante de uma verdade que não havia sido escondida por maldade, mas por desespero. Um desespero que vinha de algo tão poderoso que a mãe carregou sozinha, acreditando que proteger significava calar, esquecer, apagar. Quando a mãe finalmente abriu os olhos, havia neles um brilho de derrota misturado a um pedido de perdão que não fora articulado. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. A filha insistiu, com doçura, não com cobrança. Queria entender, precisava entender. O silêncio se prolongou até que a mãe, com um esforço quase físico, finalmente pronunciou o nome presente na fita. Ouvir a mãe dizer aquilo fez algo dentro da filha se partir. A entonação, a dor na voz, o peso da lembrança. Era como se aquele nome carregasse um luto que nunca foi totalmente vivido. Uma perda que nunca foi permitida. Um pedaço arrancado da alma daquela mulher. A mãe começou a contar, entre respirações quebradas, que aquele nome estava ligado a alguém que existiu antes da filha nascer. Alguém que trouxe luz e, ao mesmo tempo, uma sombra que ela nunca conseguiu dissipar. Era mais do que um segredo. Era uma identidade soterrada, escondida sob camadas de silêncio forçado. Era uma história que não apenas precedia a filha, mas que moldou a mãe de um jeito que ela nunca teve coragem de admitir. A filha ouvia sem interromper, sentindo cada palavra entrar fundo, atravessando tudo que ela acreditava sobre a própria origem. O nome, agora carregado de significado, transformava tudo. Não era apenas o nome de uma pessoa, era a chave de uma dor antiga, de uma história apagada, de laços invisíveis que a mãe tentou proteger a qualquer custo. E naquele momento, a filha sentiu que estava mais próxima da verdade do que jamais esteve, mas também percebeu que ainda faltava algo, um ponto crucial que amarrava todos os fragmentos e que a mãe, mesmo lutando contra si mesma, ainda hesitava em revelar. A dor no rosto da mãe denunciava que o próximo passo não seria simples.
A filha sentiu o corpo estremecer, percebendo que estava prestes a atravessar o limiar que separava a dúvida da revelação final. Era como se tudo até ali tivesse sido um prelúdio, e o nome, aquele nome nunca dito, fosse o primeiro passo para um segredo que, ao emergir, mudaria para sempre o modo como ela enxergava a própria vida. O confronto que estoura em silêncio. O quarto parecia ter encolhido. As paredes, antes apenas cenário, agora se transformavam em testemunhas silenciosas de algo que vinha sendo adiado por tempo demais. A filha segurava a fita com o nome desconhecido, sentindo o material áspero tocar sua pele, enquanto observava a mãe com uma atenção tão profunda que chegava a doer. O ar entre as duas estava carregado de emoções que nenhuma delas sabia expressar com clareza. Não havia gritos, não havia acusações explícitas, mas havia um confronto inevitável acontecendo em cada olhar, em cada respiração suspensa. O silêncio entre elas era tão denso que parecia vibrar, como se estivesse à beira de se partir. A mãe abaixou o olhar, tentando encontrar no chão um ponto de apoio emocional que já não existia. A filha, por outro lado, sentia o peito subir e descer num ritmo inquieto, lutando para controlar a ansiedade que se formava como um nó em sua garganta. Era como se os papéis que elas sempre exerceram dentro daquela casa tivessem sido arrancados de repente. A mãe, antes figura de força e orientação, agora era alguém quebrada, vulnerável, sufocada por lembranças que o tempo não conseguiu apagar. A filha, antes aquela que buscava respostas e conforto, agora era a que exigia, mesmo sem palavras, a verdade completa. Quando a mãe ergueu o rosto, a filha percebeu algo diferente no olhar dela. Não era apenas tristeza, era um cansaço profundo, o tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Era como se ela tivesse carregado um fardo invisível por anos e, naquele instante, estivesse à beira de desmoronar sob o peso dele. A filha sentiu que deveria falar, quebrar o silêncio com algo, qualquer coisa, mas as palavras simplesmente não vinham. Todas pareciam pequenas demais diante da imensidão daquela dor. A mãe tentou falar, mas a voz saiu fraca, como se estivesse prestes a se desfazer no ar. Ela começou uma frase, interrompeu, respirou fundo, tentou de novo. Cada tentativa parecia exigir um esforço monumental, como se estivesse arrancando memórias das profundezas de um lugar onde nunca mais quis voltar. A filha observava em silêncio, sentindo o coração apertar mais a cada segundo. Ela sabia que pressionar a mãe seria cruel, mas naquele momento não havia alternativa. A verdade precisava sair. A mãe não tinha mais forças para continuar escondendo. A filha se aproximou, sentando-se ao lado da mãe na beira da cama. Não falou nada, mas o gesto por si só foi um convite doloroso para que a mãe enfrentasse o que vinha evitando. Foi então que as lágrimas começaram a cair de novo. A mãe virou o rosto para o lado tentando esconder, mas era tarde demais. A filha viu. Não apenas as lágrimas, mas o desespero por trás delas. O tipo de desespero que nasce quando alguém percebe que aquilo que tanto tentou proteger finalmente está prestes a ser exposto. A mãe, entre soluços contidos, finalmente olhou para a filha e abriu os lábios para dizer algo, mas a voz falhou. Ela apertou as próprias mãos, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós ficaram brancos. Era como se estivesse segurando o último pedaço de si mesma antes de se quebrar por completo. A filha percebeu o gesto e, naquele instante, algo mudou dentro dela. A raiva, a frustração, a confusão. Tudo isso deu lugar a uma compaixão profunda. Ela entendeu que a mãe não escondia aquele segredo por egoísmo, mas por medo. Medo de perder a filha. Medo de ser julgada. Medo de destruir a imagem que construiu para protegê-la. Quando falou, a mãe parecia ter arrancado a voz de dentro de um poço profundo. Disse apenas uma frase curta, mas poderosa o suficiente para transformar o clima do quarto. Eu tentei te manter longe disso. A filha sentiu um arrepio forte percorrer o corpo. A frase carregava implicações que ela não estava preparada para enfrentar. Ela não sabia ainda o que era isso, mas sabia que o que estava prestes a ouvir não seria simples nem trivial.
O silêncio que seguiu foi ainda mais intenso, como se a própria casa tivesse parado para ouvir. A filha respirou fundo e, com a voz baixa, perguntou quem era o nome na fita. A reação da mãe foi imediata. O rosto dela se desmanchou em dor. Era como se aquele nome fosse uma chave que abria uma porta para um lugar escuro onde ela nunca quis voltar. Era evidente que responder àquela pergunta seria o ponto sem retorno. A mãe olhou para a filha com olhos cheios de desespero, como se pedisse que ela desistisse, que recuasse, que deixasse aquilo enterrado. Mas a filha apenas segurou a mão da mãe com firmeza, como quem diz silenciosamente que agora estava ali, que enfrentaria tudo ao lado dela. E então, no encontro de mãos e olhares, o confronto silencioso atingiu seu ápice. Não houve gritos, não houve acusações. Houve apenas duas mulheres frente a frente, cada uma carregando uma versão da verdade, prestes a colidir de forma irreversível. A mãe, fragilizada, finalmente percebeu que não tinha mais como fugir. A filha, forte na dor, percebeu que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. O silêncio, enfim, estava prestes a se romper. A revelação que reescreve o passado e fere o presente. A mãe ficou por alguns instantes completamente imóvel, como se estivesse reunindo forças para abrir uma porta dentro de si, que manteve fechada por tempo demais. A filha, sentada ao lado dela, sentia a vibração emocional aumentar no ar, como se estivesse prestes a testemunhar algo que não pertencia apenas àquela noite, mas a uma vida inteira de segredos acumulados. O gravador descansava entre elas, pequeno e pesado, carregando dentro de si a memória de alguém que nunca fora mencionado, mas que, de alguma forma, sempre existiu entre as rachaduras silenciosas dessa família. Um vento leve passou pela janela entreaberta, movendo suavemente a cortina e criando um contraste estranho com a tensão que dominava o quarto. Era como se a própria noite aguardasse a revelação que estava prestes a acontecer. A mãe respirou fundo, e naquele instante seu corpo tremeu de um jeito que não tinha nada a ver com frio. Era o tremor de alguém que, por anos, segurou uma verdade maior do que as próprias forças, acreditando que o silêncio era a única forma de preservar o pouco que restava intacto. Quando ela levantou o olhar, os olhos estavam avermelhados, mas havia uma decisão neles, a decisão de parar de fugir. A filha percebeu essa mudança e sentiu o peito apertar. Não estava pronta para o que viria, mas não ousaria recuar. Algumas verdades não dependem de preparo, dependem de coragem. A mãe começou a falar, mas as palavras saíam como se cada uma carregasse o peso de uma lembrança dolorosa. Disse que aquele nome na fita era alguém que existiu antes de a filha nascer, alguém que ela tentou proteger, mas não conseguiu. Alguém que foi arrancado da vida dela tão rapidamente que o tempo não teve chance de cicatrizar a ferida. A filha engoliu seco, já sentindo que estava prestes a ouvir o tipo de história que muda o significado de tudo que veio antes. Havia um tremor na voz da mãe que denunciava que aquela lembrança era, ao mesmo tempo, preciosa e devastadora. Ela contou que aquele bebê da foto não era um primo distante, nem um filho de alguma amiga, como a filha chegou a imaginar. Era seu próprio filho, o irmão mais velho da protagonista, o filho que ela teve quando era jovem demais, quando carregava o mundo nas costas, sem ter sequer os pés firmes no chão. A filha sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Não tinha palavras. O chão parecia inclinar-se, fazendo tudo girar por um breve instante. A imagem daquele bebê na foto, que até então era apenas um mistério, agora ganhava o peso de uma vida inteira não vivida ao lado da família. Um passado inteiro que fora apagado não por negligência, mas por dor. A mãe continuou. O nome na fita era o nome daquele filho. Ela contou que o menino havia nascido em circunstâncias difíceis, que ela lutou para criá-lo sozinha por um tempo, mas que a vida, implacável em sua crueldade, lhe tirou essa chance. Contou sobre o acidente, sobre o hospital, sobre o desespero que tomou conta dela naqueles dias em que o mundo parecia esvaziado de qualquer sentido. Contou que tentou lutar com todas as forças, mas que não havia nada que pudesse fazer. Quando o menino morreu, ela perdeu consigo uma parte do próprio coração.
E aquilo a destruiu de um jeito que ninguém jamais percebeu, porque ela nunca deixou ninguém ver. Chorou escondida, sofreu escondida, guardou tudo escondido. A filha ouvia, sem interromper, com os olhos marejados. Era como se uma névoa se dissipasse dentro dela, revelando corredores que antes estavam trancados. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia insuficiente. Todas as histórias da infância, todos os silêncios que ela nunca entendeu, todos os momentos em que viu a mãe olhar para o nada com um brilho distante nos olhos, tudo, de repente, fazia sentido. A mãe nunca foi fria, nunca foi distante. Tinha apenas cicatrizes profundas demais para serem divididas. A mãe explicou que guardou a fita porque era a única gravação que tinha da voz do menino. Uma gravação simples, sem grandes palavras, mas que continha o som mais precioso que ela já ouviu. O gravador era o último elo que a conectava ao filho perdido. A fita, o nome, a foto escondida, eram fragmentos de um amor interrompido brutalmente, que ela preservou não para esquecer, mas para lembrar. Porém, quando descobriu que estava grávida novamente, dessa vez da filha que agora estava diante dela, tomou a decisão de nunca revelar nada, acreditando que o silêncio protegeria aquela nova vida de carregar um luto que não era dela. A filha, ao ouvir isso, sentiu uma mistura de dor e compreensão profunda. Seu mundo inteiro tinha sido reescrito em poucos minutos. O passado que ela conhecia tinha sido desmontado e reconstruído diante dos olhos, e em meio à dor havia uma revelação ainda mais avassaladora. A mãe não a escondeu por vergonha, mas por amor. Um amor distorcido pelo trauma, mas ainda assim amor. Um amor que sangrou em silêncio para que ela crescesse sem carregar um peso que não era seu. A revelação não apenas feriu o presente, ela transformou tudo. A filha sentiu uma nova versão da mãe emergir diante dela. Uma mulher que sempre foi mais forte do que parecia, mas também mais quebrada do que jamais admitiu. E naquele momento, ao tocar a fita com o nome do irmão que nunca conheceu, sentiu que algo dentro dela se abriu também. Era a ferida e a cura ao mesmo tempo. Era uma história que agora, finalmente, podia ser contada. A conclusão, que quebra e reconstrói ao mesmo tempo. O quarto, antiscenário de uma dor silenciosa, transformou-se lentamente em um espaço onde duas vidas despidas de qualquer máscara finalmente se encontravam. A filha permanecia ali, com a fita nas mãos, sentindo que aquele objeto tão pequeno carregava dentro de si um universo inteiro de emoções adormecidas. A mãe, ao lado dela, parecia menor, frágil, como se tivesse encolhido sob o peso das próprias memórias. Porém, havia algo diferente no ar, algo que as envolvia com uma força que nenhuma das duas conseguiu ignorar. A certeza de que, apesar de tudo, estavam caminhando para um lugar novo. Um lugar onde a dor não era mais um inimigo, mas uma ponte. A filha fechou os olhos por um instante, respirando fundo, tentando encontrar espaço dentro de si para acomodar aquela verdade que surgira de repente, como um raio que atinge o chão e abre uma fenda irreversível. O passado que ela acreditava conhecer tinha sido destruído diante dela, e a devastação emocional era real, profunda, quase física. Tudo parecia deslocado. Mesmo assim, dentro desse caos, algo inesperado surgia, uma espécie de clareza, como se ela finalmente pudesse enxergar a mãe sem os filtros que a infância, a rotina e os anos haviam imposto. Enxergava não a mulher indestrutível, mas a mulher humana, falha, vulnerável, que carregava a dor de perder um filho e ainda assim encontrou forças para criar outro. A mãe, com lágrimas discretas escorrendo pelos cantos dos olhos, observava a filha, sem saber como reconstruir aquilo que havia sido abalado. Ela abriu a boca algumas vezes, tentando formular palavras que pudessem diminuir o impacto do que havia contado, mas nenhuma parecia suficiente. Nenhuma parecia justa. E então, num gesto quase tímido, ela tocou o braço da filha, como quem pede perdão sem pronunciar a palavra. A filha, surpreendentemente, não recuou, não a afastou. Apenas respirou fundo, sentindo aquele toque como um elo que não tinha sido destruído pela revelação, mas reforçado por ela.
A mãe começou a falar, desta vez sem hesitar. Disse que sempre teve medo. Medo de que a filha sentisse que não foi suficiente. Medo de que o luto do passado contaminasse o amor do presente. Medo de que, ao revelar a existência daquele filho perdido, a filha acreditasse que ele ainda ocupava um espaço maior no coração dela. A mãe confessou, com a voz falhando, que durante anos lutou contra esse sentimento, sempre tentando garantir que a dor antiga nunca influenciasse o amor que ela tentava construir dia após dia. A filha ouviu tudo em silêncio, sentindo que cada palavra era uma tentativa desesperada da mãe de pedir outra chance, de ser vista, de ser compreendida. E então aconteceu algo que a mãe não esperava. A filha a abraçou. Não foi um abraço impulsivo nem um gesto automático. Foi um abraço cheio de camadas, cheio de significados. Um abraço que dizia, eu entendo. Um abraço que contava uma história inteira sem pronunciar nada. A mãe desmoronou nos braços dela, deixando escapar um choro que não tinha mais relação com o segredo revelado, mas com a libertação que finalmente acontecia. Era o choro de alguém que segurou uma porta fechada por anos e, ao abrir, percebeu que não precisava mais lutar sozinha. No meio daquele abraço, a filha percebeu algo que jamais teria descoberto se o segredo tivesse permanecido enterrado. A verdade não destrói quando é compartilhada. A verdade liberta, mesmo que machuque no início. Ela entendeu que o passado que a mãe carregava não era uma mancha na história da família, mas uma cicatriz. E cicatrizes não são sinais de fraqueza. São marcas de sobrevivência. São testemunhos silenciosos de alguém que viveu algo tão intenso que deixou marcas permanentes, mas ainda assim continuou caminhando. Quando se afastaram, a filha olhou para a mãe com uma mistura de dor e ternura. A mãe tentou se desculpar de novo, mas desta vez a filha não deixou. Apenas segurou o gravador e disse que queria ouvir a fita. A mãe, surpresa, perguntou se ela tinha certeza, mas a filha assentiu com firmeza. Ela queria conhecer aquele irmão que o mundo lhe tirou antes mesmo que pudesse existir em sua memória. Queria ouvir sua voz, mesmo que por alguns segundos, porque agora entendia que aquela história também era parte dela. Era parte da identidade que nunca soube que tinha. A mãe pressionou o botão do gravador. Por alguns segundos tudo ficou em silêncio, e a filha sentiu o coração bater mais forte. Então, uma voz infantil, leve, pura, encheu o quarto como um sopro vindo de outra época. A mãe levou a mão à boca, emocionada. A filha sentiu lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber que estava chorando. Não era tristeza. Era um tipo de amor estranho, novo, profundo, que nascia ali, naquele instante, entre aquilo que nunca viveu e aquilo que agora podia entender. Quando a gravação terminou, o quarto permaneceu em silêncio novamente. Mas não era o mesmo silêncio da dor, nem o silêncio opressor da revelação. Era um silêncio cheio de significado. Um silêncio que unia, que curava, que reconstruiu as duas de uma forma que nenhuma delas esperava. A filha olhou para a mãe e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Não um sorriso largo, mas um sorriso sincero, carregado de aceitação. Entendeu que, embora a verdade tivesse ferido, também tinha reconstruído. Que, embora tivesse abalado o presente, também tinha ressuscitado algo importante do passado. E que, naquele instante, as duas estavam mais próximas do que jamais estiveram. Que assim, naquela noite que começou com um choro abafado atrás de uma porta entreaberta, a vida das duas encontrou um novo caminho. Um caminho onde a dor não precisava mais se esconder, onde o amor não precisava mais se dividir, e onde a verdade, finalmente revelada, se tornou o alicerce de tudo que elas ainda poderiam construir juntas.